Boa tarde a todos. Acho que podemos já começando. Pode já? Dá para ouvir? Dá? Antes que eu queria me apresentar, meu nome é Carlos Serrano, eu sou médico assistente da unidade clínica de coronariopatia aguda, da UCO, unidade do INCOR, lá em São Paulo. E aí, nessa próxima meia hora, a gente vai falar um pouco sobre o infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST. Então, antes, estou à disposição se vocês quiserem fazer uma pergunta, uma primeira pergunta para começar, ou se preferem, eu já vou falando alguma. Tá. Vou falar um pouco de fibrinólise pré-hospitalar, para dar a partida. Eu acho esse tipo de atendimento está cada vez mais frequente e na medida que as pessoas estão tendo conhecimento da importância da dor do peito, dos sintomas, as pessoas estão reconhecendo os fatores de risco e na medida que vai melhorando o atendimento fora do hospital em casa. Na medida que nós temos ambulâncias com bons recursos, essa possibilidade de tratamento acaba sendo interessante. Mas a gente sempre orienta para os pacientes que o melhor hospital é o mais próximo de você. É mais fácil você ir até o hospital mais próximo, mesmo que não seja o hospital mais completo, mas o mais próximo de casa acaba sendo melhor. No caso de sendo feito um atendimento domiciliar e sendo diagnosticado um quadro de infarto, é possível fazer a fibrinólise pré-hospitalar. A indicação da fibrinólise pré-hospitalar seria quando você não tem condições de trazer esse paciente em menos de 3 horas para um hospital que tenha laboratório de hemodinâmica. Então, seria mais ou menos a situação que esse paciente está sendo atendido num hospital que não tenha laboratório de hemodinâmica e ele vai receber fibrinólise. E nós sabemos que o sucesso da fibrinólise é tão igual de uma angioplastia primária quando é feito nas primeiras 3 horas. Então, se eu tenho condições de fazer isso em casa, em menos de 3 horas, eu faço. Se o paciente já tiver com mais de 3 horas de dor, é melhor transferir ele para o hospital. Mesmo que ele tenha 4, 5, 6 horas de dor, é melhor levar ele para o hospital para fazer essa angioplastia. Então, essa é a mensagem. A gente acredita, eu pessoalmente acredito que o infarto em casa está indo para o seguinte caminho. Uma injeção na veia, 2 comprimidos de aspirina, 4 comprimidos de clopidogrel e uma injeção subcutânea. Então, uma injeção na veia seria o trombolítico. Qual seria o trombolítico dado em bolos? O TNK. Os 200 mg de aspirina, 4 comprimidos de clopidogrel, 300 mg e uma injeção de enoxaparina subcutânea. Então, talvez esse seria o modo mais fácil, mais rápido de você atender um infarto com elevação do segmento ST fora ou dentro de casa. Tá? Lembrando que o paciente chegando no pronto-socorro com uma suspeita clínica forte de isquemia miocárdica, então é um paciente portador de fator de risco e está tendo um desconforto de início recente e apresenta sintomas neurovegetativos como sudorese, palidez cutânea, temos que pensar em isquemia miocárdica, ou angina ou infarto. O eletrocardiograma tem que ser feito imediatamente, mesmo antes de um exame físico de medir a pressão. Em seguida, enquanto está sendo preparado o eletrocardiograma, esse paciente recebe 200 mg de aspirina. Lembrando que, na pior das hipóteses, se ele tiver uma úlcera gástrica perfurada ou uma dissecção aguda de aorta,
não são 200 miligramas de aspirina que vai piorar o prognóstico. Mas a aspirina, já em 15 minutos, começa a inibir as plaquetas. E nós sabemos hoje que na fisiopatologia do trombo, as plaquetas têm um papel importante. Falando em tempo de ação, inibição plaquetária, o clopidogrel. O clopidogrel leva 6 horas para inibir as plaquetas. Por isso, a importância de você dar a dose de ataque, de 300 a 600 miligramas, para que essa inibição antiplaquetária se faça mais rápida. Esse é o racional da dose de ataque. Quando é que você usa 300 miligramas de clopidogrel e 600 miligramas? A intenção é, se o paciente for portador de baixo risco de sangramento, você dá 600 miligramas de dose de ataque, em seguida 150 miligramas na primeira semana e mantém em seguida 75 miligramas. Principalmente nos pacientes que têm alto risco de trombose pós-stent. O diabético é um desses pacientes. Então, se o paciente for de baixo risco de sangramento, a gente usa esse esquema. Se ele for de alto risco, insuficiência renal, idoso, ou já fazendo uso de algum outro antiplaquetário, 300 miligramas de ataque e mantém 75. Então, o clopidogrel a gente mantém nessa dose. Quando o paciente tiver intolerância gástrica para aspirina ou hipersensibilidade, a gente usa então apenas clopidogrel. Na porta de entrada, 300 miligramas. A dose de 600 miligramas é quando esse paciente vai para uma colocação de stent. Na porta de entrada ou na fibrinólise pré-hospitalar, são 300 miligramas. Estou indo muito rápido? Tá bem? Então, essa é a importância. Um outro ponto que eu acho importante é a aspirina. Então, a aspirina dá 200 miligramas na entrada. 200 miligramas, mesmo se ele já estiver fazendo uso de aspirina. Lembrando que se ele já estiver fazendo uso de aspirina e ele está tendo um evento agudo, é um paciente de alto risco. Qual a dose de aspirina em seguida? Então, você dá 200 miligramas na fase hospitalar e mantém, no nosso caso, 81 ou 100 miligramas após alta. Isso para o tratamento conservador. O paciente fez CAT, não sofreu a intervenção. Ou ele fez fibrinólise, fez uma avaliação não invasiva, não fez CAT, então ele mantém aspirina. Se ele for para CAT, angioplastia primária, colocou o stent, se for um stent convencional, ele recebe 200 miligramas de aspirina e mantém essa dose por um mês e depois passa para 81, 100 miligramas. Então, 200 miligramas no primeiro mês pós colocação de stent convencional. Se for um stent farmacológico, ele recebe 200 miligramas de aspirina de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses e depois passa para 81 ou 100 miligramas. Ok? Então, a aspirina também sofre doses diferentes de acordo com tratamento clínico, stent convencional e stent farmacológico. Já é sabido em relação ao clopidogrel, só para reforçar. Stent, tratamento clínico, sem colocação de stent. Clopidogrel, 1 mês. Síndrome coronária aguda, tratamento clínico, sem colocação de stent, clopidogrel 1 mês. Colocou-se um stent convencional, pelo menos 1 ano. Se esse paciente tiver que ir para uma cirurgia, em outras palavras, vamos supor a seguinte situação. O paciente vai fazer uma colecistectomia, faz uma avaliação cardiológica. Esse paciente, nessa avaliação, conclui-se que ele tem doença coronária e precisa colocar um stent, ou um procedimento,
para ir para baixo risco da cirurgia não cardíaca, para a colecistectomia. Esse stent, de preferência, vai ser o stent convencional. Tá? Aí, vai manter o clopidogrel por 1 mês e depois de 1 mês ele pode ir para essa cirurgia. Ok? O stent farmacológico, o clopidogrel, o ideal é que seja indefinidamente. Se ele tiver que ir para uma cirurgia não cardíaca e ser suspenso, aí o ideal é que fosse pelo menos depois de 1 ano. Vamos supor a seguinte situação, uma situação de urgência e que ele precise colocar, suspender o stent no primeiro mês pós-colocação do stent. Que recurso pode ser utilizado? Interna esse paciente, suspende o clopidogrel, 5 dias ele fica recebendo 2B3A. Então, 2B3A acaba sendo o substituto para esse paciente no primeiro mês colocação de stent, que é de alto risco para a suspensão do clopidogrel. O risco aqui é trombose subaguda. Certo? Outro ponto que eu gostaria de falar sobre este cenário é sobre a heparina. O estudo Extract nos ensinou que entre as duas heparinas, a heparina de baixo peso molecular, no caso, a enoxaparina é melhor, é mais eficaz e mais seguro, além de ser mais fácil o uso. Também nos ensinou que os 4 fibrinolíticos estudados, inclusive a streptokinase, têm vantagens quando se associa à heparina. Qual heparina? A enoxaparina. Então, até então, achava-se que só o RTPA, só o TNK era importante associar à heparina. Nesse estudo, viu que a streptokinase também tem vantagens em utilizar a enoxaparina. Qual o cuidado? Sangramento. Qual a vantagem? Menos reinfarto. Então, se você optar pela associação streptokinase e enoxaparina, tem mais chance de manter essa artéria aberta, só que tem mais chance de sangramento. Um outro ponto que, só para lembrar, trombolítico tem resultados de time 3, igual a angioplastia, nas primeiras 3 horas. Mas, se eu for optar, mesmo que o paciente chegue com 1, 2, 3 horas, eu vou preferir pela angioplastia primária. Mas eu posso usar o fibrinolítico. Caso o paciente não tenha condições de ir para a hemodinâmica, ou a hemodinâmica está ocupada, ou ele está no hospital que não tenha hemodinâmica, faça-se o fibrinolítico. Chance de time 3 na angioplastia de resgate, 85%. Chance de time 3 na angioplastia primária, 95%. Fibrinolítico time 3, 55% a 60%. No total de horas. No total de horas. De 1 a 12 horas. Tá? 55%, 60%. 85% angioplastia de resgate. E 95% a angioplastia primária. Transferência de paciente, um outro ponto que eu acho interessante. Você atendeu o seu paciente, não tem hemodinâmica. Se eu for dar fibrinolítico, eu vou dar o clopidogrel. Quanto de clopidogrel eu dou? Se ele tiver menos de 75 anos, eu dou 300 miligramas e o fibrinolítico. Se ele tiver mais de 75 anos, não dou a dose de ataque, fibrinolítico e 75 miligramas. Quando é que eu vou transferir esse paciente? Se ele tiver mais de 3 horas, porque eu sei que com menos de 3 horas o fibrinolítico é interessante. Então, mais de 3 horas e até de 12 horas. E o ideal é que essa remoção seja feita em menos de 3 horas. Então, chega a ponto de 11 horas de dor, que é de 3 a 12 horas.
E se eu pensar em 3 horas de remoção, ele pode até ter vantagens em fazer uma angioplastia por remoção com 14 horas de desconforto. Tá? Lembrando que se o paciente tiver instável quanto à dor, quanto a arritmias ventriculares, ou tiver hemodinamicamente instável, então instável hemodinamicamente, instável eletricamente e com angina, ele faz cateterismo a qualquer momento, até 18, 24 horas. Vou falar o último ponto, depois, se vocês quiserem, que eu acho importante. Estatina. Quando é que eu dou estatina? O ideal é naqueles pacientes com LDL acima de 70. Para este LDL chegar a 70. Eu, pessoalmente, desconheço paciente com menos de LDL, menos de 70 de LDL, infarte. Sendo assim, todos vão receber estatina. Não apenas para redução do LDL, mas também para estabilização da placa. Tem um efeito anti-inflamatório pleiotrópico que estabiliza a placa. Menos chance de complicações pós-infarto. Então, estatina, o ideal é na fase aguda, assim que possível. Esse paciente colhe seu perfil lipídico na entrada. Colesterol não precisa estar em jejum. Colheu o marcador, colhe esse perfil lipídico. E aí você ajusta a dose de acordo com o LDL. Qual a estatina de preferência? A única estatina testada na fase aguda hoje é a atorvastatina. O raciocínio para as outras estatinas é válido, mas a única testada foi a atorvastatina. Qual a dose? 80 miligramas. Precisamos perder o medo de usar doses altas de atorvastatina nesses pacientes. Tem um estudo Improve It, que está testando a combinação simvastatina e ezetimiba na síndrome coronária aguda, que os resultados vão sair no ano seguinte. Os estudos que estudaram a atorvastatina foram o Prove It e o Miracle. Então, você dá estatina com essa finalidade. Aí você vai mantendo e ajustando o LDL. Se o paciente já vinha fazendo uso de estatina, mantém a estatina e ajusta a dose para ter o LDL. HDL baixo, você associa niacina ou fibrato. Geralmente HDL baixo com triglicérides alto, fibrato acaba sendo uma boa escolha. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é a sedação. Coisa básica, mas às vezes nós esquecemos. Geralmente o paciente coronariopata, ele tem um grau de ansiedade, já como personalidade. Então é importante que esses pacientes, dia e noite, sofram uma sedação leve. Então, diazepam a cada 8 horas, a cada 12 horas, para deixar ele sedado. Oxigênio. Mantém, de início você dá o oxigênio. Deixa a catéter nasal, espera-se 3 horas. Se a oxigenação tivesse estável, sem dessaturação, você suspende depois de 3 horas. Se ele tiver hipóxico, você mantém o suporte. Não tem necessidade de manter o oxigênio por períodos prolongados. Corre o risco da hiperoxigenação levar a vasoespasmo, além do custo. Então você vê depois o paciente no segundo, terceiro dia após infarto, lutando para colocar o cateto de O2 quando não precisa. Vocês querem fazer a pergunta? Vou. Age. Em 15 minutos. A pergunta é se a aspirina 81 miligramas, no caso, a aspirina tamponada, age. Tá? Então, mas na dose de ataque, a gente vai dar 200. Então, ou 3
de 81 ou 2 de 200. Na manutenção, você utiliza. O ideal é, se você for associar de uso crônico o clopidogrel, usa uma dose menor de aspirina. Tá? Mais uma pergunta? Pergunta é, paciente que vai para uma cirurgia, no caso prostatectomia, quanto tempo antes suspende o clopidogrel? O certo é de 5 a 7 dias antes. Se o paciente for estável, é uma cirurgia geralmente eletiva, eu posso me programar segurança por conta de suspender o clopidogrel se ele tiver uso do stent. Então, eu faria... O prazo é de 5 a 7 dias. Como eu sei que a cirurgia de próstata é uma cirurgia que sangra, eu vou ficar 7 dias. Então, a pergunta é se ele entrou com 2B3A para inibir as plaquetas no paciente de alto risco, recém-colocado o stent, quanto tempo eu suspendo o 2B3A? Nós suspendemos, por exemplo, um paciente que vai para cirurgia cardíaca e está fazendo uso de 2B3A de 6 a 10 horas tal, antes para suspende. Então, seria a mesma a situação. No caso aqui, o tirofiban é que nesse papel recebe. O ABXMAB a gente reserva mais em sala de hemodinâmica, quando vai colocar o stent. Para uso clínico, tá? Como é neste caso, o tirofiban que nós estamos utilizando, e esse é o prazo de suspensão. A dose da enoxaparina. Se você for dar, por exemplo, no paciente que vai para colocar na sala de hemodinâmica, no infarto, se for, você pode dar 1 a 2 miligramas por quilo, 2 vezes por dia subcutâneo. Lembrando que no paciente idoso, você dá metade dessa dose, ou 0,75, 0,5 ou 0,75 miligramas por quilo 2 vezes. No paciente renal crônico, em vez de 2 aplicações, dá 1 aplicação. Então, você pode fazer 30 miligramas por quilo endovenoso. A enoxaparina, a dose de ataque, na sala de hemodinâmica, por exemplo. Heparina não fracionada, heparina não fracionada, nós utilizamos no stent primário, na angioplastia primária, heparina não fracionada. E, como eu falei, a inoxaparina para o fibrinolítico. Deu para entender? Miligramas por quilo. Tá? Uma vez. De 60, 30 miligramas. 30 miligramas, desculpa. 30 miligramas. Não, 30 miligramas. E é 1 miligrama por quilo na manutenção. 30 miligramas. Aí o hemodinamicista vai controlar o TCA para ver se ele vai dar ou não heparina não fracionada. Geralmente se dá. Talvez numa dose menor, mas geralmente ele dá. Então, lembrando que na síndrome coronária aguda, sem elevação do segmento ST, não é bom trocar as heparinas. Você começou com uma heparina, você mantém. A heparina, 48 horas, no caso do fibrinolítico, que eu dei enoxaparina, dou 48 horas. Inclusive com a streptokinase. E na colocação do stent primário, heparina não fracionada na sala de hemodinâmica. Não, só na sala de hemodinâmica.
no stent primário. Deu para entender? Lembrar que no infarto com elevação do segmento ST, que eu vou para a angioplastia primária, um recurso muito interessante, ainda não está nas diretrizes, mas na prática está sendo utilizado, é a tromboaspiração. Então, tem alguns dispositivos que você consegue aspirar e sai trombos, pedaços de coágulo da catéter, antes de você fazer a intervenção. Com isso, você minimiza a chance de embolia, de microembolização. Dois conceitos importantes, recanalização e reperfusão. A recanalização é a abertura da artéria epicárdica. A reperfusão, além da abertura da artéria epicárdica, é a preservação da microcirculação, que é o que nos interessa. Preservar a microcirculação, evitar o stand miocárdio, o músculo, o miocárdio atordoado. Então, com a tromboaspiração, se eu não tenho tromboaspiração e vejo uma carga trombótica alta na minha angiografia, o 2B3A é uma boa opção nesse caso e a heparina não fracionada. Lembrando que, se eu vou usar os 4 antitrombóticos, aspirina, clopidogrel, 2B3A e heparina, alto risco de sangramento. Eu, pessoalmente, evito no paciente idoso. Então, tem hoje sites que calculam o risco de sangramento. Um deles é o Crusade, www.crusade.org. E lá diz, levando em conta a idade, a função renal, diabético, e ver se convém ou não associar os 4 antitrombóticos. Esses pacientes com síndrome coronária aguda sofrem 2 tipos de estratificação. Estratificação de risco para ter um novo infarto, para ter óbito, e estratificação de risco de sangramento. Não, infarto oclusivo, com artéria, com supra. Com corrente de lesão, tal, faço o CAT, a artéria está fechada, mas eu vejo o trombo, aquele trombo. Então, lógico, com meu fio guia, com meu balão, eu consigo abrir a artéria. Mas se eu puder aspirar antes, eu evito que embolize esse trombo. É interessante, nós já fizemos isso, uma trombólise intracoronária, mas para eu fazer isso, eu recomendo que tenha trombo e que tenha fluxo. É importante ter fluxo, mesmo que seja pequeno, discreto. Aí eu uso trombólise numa dose menor. Na hora que nós utilizamos lá, são vasodilatadores, a papaverina que nós utilizamos, antagonista de canal de cálcio, 2B3A. Geralmente sai, viu? Ele infarta na vigência de warfarina? Sim. Então ele está usando warfarina e tem um infarto, né? Vamos supor que ele tem fibrilação atrial crônica, está tomando warfarin e apesar do warfarin, ele tem um infarto. Ele tem fator de risco para aspirina, tal. Essa é uma pergunta interessante, assim. Primeiro, é difícil, mas acontece se o paciente estiver bem anticoagulado, ele ter um evento agudo. Mas se ele tiver, é um paciente que você não vai evitar, você vai evitar o fibrinolítico e você vai fazer de tudo para fazer uma angioplastia primária. E nesses casos, se a indicação do warfarina for independente do quadro coronariano, ele tem indicação de usar os 3, que a warfarina não substitui a aspirina. São ações distintas.
Então, para eu inibir as plaquetas, eu preciso dar antiplaquetário. Então, o paciente vai usar os 3, aspirina, clopidogrel, warfarina. Então, cuidado com sangramento. Então, esse paciente precisa estar muito bem monitorado. Paciente que faz um infarto anterior extenso e tem um trombo. Faz o ecocardiograma e é um trombo, o colega ecocardiografista descreve, é um trombo emboligênico, ele consegue descrever. Também merece anticoagulação. E aí você tenta usar a menor dose de aspirina, 81, 75 miligramas, talvez em vez de dar 600, eu dou 300 da dose de ataque. Em vez de 150 na primeira semana, já vou para 75 e mantenho a anticoagulação. Deu uma polêmica isso, mas a mensagem é, ainda não tem nada comprovado quanto estudos e quanto cientificamente, mas teoricamente pode haver essa competição pelo receptor. O que recomendo? Se puder evitar o omeprazol, evito. Se eu puder usar um outro inibidor de bomba, uso. Pantoprazol ou lanoprazol. E melhor ainda, voltar a usar ranitidina. Tá? Então, se o paciente não tiver sintomas e eu só quero dar uma proteção gástrica, tá? Eu uso ranitidina. Se é um paciente sabidamente dispéptico ou tem sintomas, eu uso um desses outros. Última. Tá bom. Obrigado. Bom congresso para vocês.